Presidente, eu venho aqui hoje para manifestar a posição do meu partido em relação ao que aconteceu no final de semana, em relação à posição do governo do Estado em apoiar a anistia de golpistas no país e de pessoas que atentaram contra a democracia. Vou fazer aqui a leitura da nota e depois apresentar a minha posição. Nota da Executiva Estadual do PT. A Executiva Estadual do PT, reunida nesta segunda-feira, dia 7/4/2025, com a presença da bancada de deputados e deputadas estaduais e federais, vem a público manifestar sua total oposição e manifestação do governador do Estado, Eduardo Rido, em favor da anistia aos golpistas extremistas do 8 de janeiro de 2023. Dada a gravidade dos fatos, essa posição é inaceitável. A direção do PT cobra a coerência do governador, tendo em vista que nas eleições de 2022, em respeito aos valores democráticos, à civilidade na política, contra o negacionismo e o extremismo, o PT apoiou Eduardo Rido no segundo turno das eleições. A extrema-direita, para quem o governador defende anistia, foi derrotada. E nos causa indignação essa manifestação de apoio, acreditando que é, no mínimo, incoerente para quem quer se apresentar como democrata e defensor da soberania popular expressa nas urnas. Ao falar no caráter humanitário de um projeto de anistia, cobramos que esse sentimento esteja presente no respeito às comunidades indígenas, às famílias acampadas, que rotineiramente são tratadas com violência por reivindicarem seus direitos à terra, à água e à vida. Quanto à obrigação do Congresso em votar um projeto de anistia rejeitada por mais de 60% do povo brasileiro, entendemos que existem pautas mais urgentes e necessárias, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a cobrança justa de impostos de milionários. É isso que o povo espera do Congresso, com o apoio dos governadores. É verdade, quando o governador diz, não dá para errar de novo no mesmo lugar, porque o Brasil já cometeu o erro de aprovar uma anistia que perdoou crimes cometidos pelos militares no golpe de 64, que prendeu, torturou e matou cidadãos brasileiros. Tal fato permite que os golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 fizessem o que fizeram, imaginando que mais uma vez sairiam impunes. Sendo assim, uma nova anistia é errar novamente no mesmo lugar. Desta forma, o PT do Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso histórico e programático com a democracia e qualquer caminho que não aponte para esse objetivo não contará com o nosso apoio. As consequentes medidas políticas decorrentes dessa nossa posição serão tomadas em consonância com a nossa base partidária, a direção nacional do PT, o núcleo político do governo Lula, levando em conta a nossa prioridade de reelegermos o nosso projeto nacional com ampliação das nossas bancadas e as conquistas de uma vaga ao Senado. Essa foi a nota que o PT aprovou a partir da reunião que nós fizemos ontem, após a manifestação do governador Eduardo Rido em favor da anistia. E na sua manifestação, o governador fala em causas humanitárias, e nós viemos aqui perguntar, foi humanitário a postura do governador quando não fez um documento certo ao governo federal e deixou os povos indígenas em Dourados sem água? Porque o atraso da água em Dourados é consequência dos erros do governo do Estado. E como resposta à luta de um povo que lutava por água, por o essencial à vida, a resposta foi bombas e armas. Foi isso que aconteceu aos povos indígenas em Dourados. É humanitário um governo que diminuiu ou reduziu a sua política de enfrentamento à violência contra as mulheres e hoje nós estamos aqui a todos os dias denunciando feminicídio e violência contra as mulheres? Porque o governador reduziu as suas políticas, a estrutura da política de enfrentamento à violência contra as mulheres no estado do Mato Grosso do Sul. Portanto, se vamos falar em caráter humanitário, nós precisamos considerar as pessoas, os seres humanos que estão dentro do estado do Mato Grosso do Sul. As pessoas mais pobres, as humildes, as que precisam de um apoio do governo. E o governador não se mostra humanitário aqui no estado ao atender a sua própria população.
É humanitário o governador que não atende às demandas dos aposentados, que estão a todo dia reclamando pelas condições de vida e pelo golpe que sofreram aqui também, dentro dessa Assembleia? É humanitário isso? É humanitário o processo de exclusão das populações indígenas, quilombolas, das mulheres, das políticas públicas apresentadas? Isso não é humanitário. Portanto, se queremos falar em caráter humanitário, é preciso a gente parar para ouvir realmente quem são as pessoas que estão no Estado e aquelas que são menos ouvidas e menos atendidas pelas políticas públicas. Então, nesse sentido, nossa posição do PT é de que a postura do governador foi uma postura extremamente equivocada e, mais do que isso, mostrando o seu caráter ideológico de quem compõe com um grupo golpista no nosso país. O que ele apresenta como necessidade de rever as penas, nós fizemos aqui, nós estamos acompanhando por toda a mídia e vendo que nada mais passa de grandes fake news, o movimento acontecido em São Paulo, dizendo que as penas foi por um uso de batom. A mulher que usava batom e que pinchou com batom também foi condenada por vários outros crimes. Portanto, a pena não é uma pena branda por um uso de batom, não é 14 anos pelo batom. São vários crimes que ela comete e que ela precisa responder por isso. Nós vamos aceitar que o Estado brasileiro esteja extremamente vulnerável a quem não quer a democracia? Nós precisamos fazer um sério debate dentro do nosso país sobre essa pauta, porque o que aconteceu no dia 8 de janeiro não se pode acontecer. O que aconteceu no dia 8 de janeiro é reflexo de um movimento que estava nas ruas pedindo intervenção militar a todo momento. Nós não estamos falando aqui daqueles que rezaram para o pneu na frente do quartel apenas. Esses, a gente entende que democraticamente têm o direito. Nós estamos falando daqueles que queriam realmente, ameaçaram e atentaram contra a vida de pessoas importantes, como pensaram e queriam construir um projeto de morte do nosso presidente Lula. Nós não estamos brincando nesse momento. Não dá para a gente minimizar o que significou os atos do 8 de janeiro e o que significa as manifestações pedindo anistia, pedindo perdão a quem tentou golpear o Brasil. Nós tivemos um golpe em 64 e nós sabemos o que significou isso para a vida das pessoas e da população brasileira. É na democracia que a gente consegue incluir todas as minorias e todas as diferenças. Sem democracia não tem liberdade de expressão, sem democracia não há possibilidade da gente incluir as pessoas mais pobres dentro dos projetos, dentro do projeto político de qualquer governo. E foi assim durante todo o processo da ditadura. A desigualdade social no projeto da ditadura era muito maior do que o que a gente tem hoje e que hoje a gente enfrenta. Mas naquele período, a gente sequer poderia falar sobre isso. Se queremos democracia, se queremos liberdade de expressão, não podemos aceitar que aqueles que atentaram contra o Estado sejam perdoados. Portanto, essa é a postura do PT. Mas eu quero dizer a vocês também que eu componho uma tendência interna dentro do PT que vai fazer esse debate internamente e que nós entendemos que é necessário que o PT no Mato Grosso do Sul torne-se um partido de oposição ao governo do Estado. Essa é a posição da minha tendência interna do PT. E quero aqui também deixar esclarecido que isso não significa que o PT está rachado. Significa que internamente, dentro das nossas estruturas, nós exercitamos a democracia interna. É com o exercício da democracia interna que nós nos construímos e nos fortalecemos e construímos todos os debates para defender toda a população brasileira. Portanto, o debate interno do PT não nos classifica como um partido dividido, nos classifica como um partido democrático, um partido que respeita as divergências internas. E isso é o que nós vamos fazer nos próximos dias dentro do nosso partido. Concede uma nós parte, temos... deputada. Pois não, deputado Pedro Kempe. Uma parte, quero dizer, deputada Gleice, que a manifestação do governador Eduardo Riedel em favor da anistia àqueles que tentaram dar um golpe
de Estado no Brasil e tentaram provocar uma ruptura do Estado democrático de direito, foi uma manifestação, no mínimo, infeliz e, para nós, nos coloca, assim, numa situação até de constrangimento, já que nós compartilhamos alguns espaços no governo do Estado. E eu queria dizer que nós não podemos, de forma alguma, minimizar o que aconteceu no Brasil. O plano já vinha sendo elaborado muito antes do final do governo Bolsonaro, quando ele atacava as instituições, poder judiciário principalmente, quando ele sinalizava que não deixaria o poder, quando ele sinalizava que não respeitaria as ordens emanadas do STF, e depois, com a minuta do golpe, com outras providências que estavam sendo tomadas no final do governo, ficou muito claro que a intenção era, de fato, romper com a democracia no Brasil. E aqueles acampamentos na frente dos quartéis, né, que foram tolerados por meses, né, já também faziam parte desse movimento de dar sustentação popular para esse golpe de Estado. E o 8 de janeiro foi a gota d'água, né, quando quebraram a sede dos três poderes e tentaram ali causar uma instabilidade na democracia brasileira. E nós também temos que lembrar aqui que fazia parte desta tentativa de golpe o assassinato do presidente eleito, do vice-presidente e do ministro do STF. Então, não é pouca coisa, né? Nós não podemos minimizar. E não podemos aceitar que as pessoas falem: ah, mas ali tinha um grupo de velhinhas com a Bíblia na mão, né? A senhorinha que pichou com batom. Não, não é isso. Essa senhorinha do batom, ela tinha mais 4 condenações já. 4 condenações. E foi oferecido a ela um acordo, né, para pagar uma multa, ir embora para casa e ficar sem utilizar as redes sociais, e ela não aceitou. Então agora as pessoas vêm chorar, dizendo: coitada dessa senhorinha, né, do batom, porque é uma pena muito pesada, né? Não podemos aceitar tentativa de golpe de Estado. Esse Brasil já teve uma história de muitos golpes, né, no passado, e nós lamentamos essa manifestação do governador Eduardo Rido. Lamentamos, porque ele sempre se apresenta como um democrata, como uma pessoa do diálogo, né? Mas com esta manifestação, eu particularmente fiquei decepcionado e acho que ele flerta com a extrema-direita, com os extremistas que não têm apreço pela democracia no Brasil. Então, o nosso partido vem discutindo isso internamente. Nós estamos num processo de renovação das direções partidárias, tanto em nível municipal quanto estadual e nacional, e eu penso que após as eleições do PT, nosso diretório deve se reunir para tomar uma posição frente a tudo isso. Obrigado, parabéns pela fala. Me permite uma parte, deputada? Pois não, deputada. Deputada Gleice, eu acredito que, com relação ao governador Eduardo Riedel, a postura de Vossa Excelência, eu acredito que o governador Eduardo Riedel é bi, né? Ele está se comportando dentro da esquerda e dentro da direita, é bipartidário. Então, ele não pode fazer uma sinalização dessa que ofende Vossas Excelências, demonstrar que vai fazer um apoio, solta uma notinha e, no lugar de ir lá prestigiar, de fato, né, entrar de corpo e alma nessa defesa, ele foi para um evento beneficente que o Estado deve apoiar, e sempre acredito que há maneira de apoiar sem necessidade da representação direta dele aí nesse chamado
Costelão. Com relação ao Partido dos Trabalhadores, eu gostei de ver a fala de Vossa Excelência, até porque, quando o governador Riedel fala em apoio, em conceder, abrir espaços ao PL, é preciso ver vocês com as 10 secretarias executivas de vocês que tem no governo, sair imediatamente, pedir exoneração e encampar o projeto de vocês de enfrentamento verdadeiro ao governo do Estado, que desde que eu estou aqui na Assembleia, oposição mesmo, estou fazendo eu, apanhando, e com muito orgulho defendendo os valores que Vossa Excelência na tribuna está dizendo defender. E com relação à anistia, é preciso o PT pôr a mão na consciência e entender o seguinte: 1930 concederam anistia, 56 concederam anistia, Juscelino Kubitschek aos militares, em 79 o Figueiredo pacificou o país concedendo anistia, vestia a camiseta da anistia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e essa anistia não foi dada para pessoas que esfregaram batom em estátua, foi dada para pessoas que foram financiadas já no arquivo Kennedy por Cuba, pela Rússia, para implantar um projeto comunista com guerrilheiros, né, treinado pelas Farc. Isso foi feito para pacificar o país. Muitos deles hoje têm mandato parlamentar. Quando a gente fala da mulher do batom, da condenação e de propor a ela que pague uma multa, isso, para mim, é a maior falta de bom senso do mundo a gente escutar isso, porque a gente viu pessoas que assaltaram o país nos acordos de leniência da Lava Jato terem o dinheiro que foi roubado dos cofres públicos devolvido para essas pessoas, o que não tem nenhum tipo de senso. Então, já que a gente está discutindo uma pacificação nacional, seriam as considerações que falo numa parte de Vossa Excelência, e entendo que, com relação ao governo do Estado, a fala de Vossa Excelência é muito importante, como um começo, né? Como se diz, o começo de uma cantiga é assovio. Então, que trate o PT de começar a assoviar de verdade. Uma parte, deputado. Pois não, deputado Carolina. Bem rapidinho, só para primeiro fazer a defesa do governo, né? Estão misturando aqui. O deputado João Henrique, ele vai botar fogo na lenha porque ele está fazendo já política de oposição. Está misturando um discurso ideológico da senhora, de esquerda, com a administração do nosso governador. Um governo não fica ruim só porque o governador apresenta um posicionamento um pouco mais de direita. Eu li o posicionamento dele, até me manifestei nas redes. Eu vi que ele disse sobre dosimetria da pena, da qual eu concordo. Acho que tem penas que foram exacerbadas, que poderiam ser revistas, não isentando quem danificou o patrimônio público, mas também não aplicando pena de latrocida em quem participou de na minha opinião, de um ato de vandalismo, né? Então o governador foi coerente na fala dele, falou a questão da anistia. Em alguns casos, em nenhum momento disse de anistia do ex-presidente da República, até porque ele não foi condenado pelo golpe de Estado ainda, o processo está tramitando, ele foi denunciado, ainda vai ser julgado. Mas eu quero dizer que o governo do Estado, o posicionamento do governador é um posicionamento mais da direita, todo mundo sabe disso, ele nunca escondeu isso de ninguém, mas o governo do Estado vem trabalhando para todos os setores, para a esquerda, para a direita, para o agricultor, para o pequeno agricultor, para o grande agricultor, vem trabalhando na geração de emprego, vem trabalhando na geração de renda, vem cuidando da população independente de ideologia política. Mas eu acho que a ideologia é importante, cada um apresenta sua forma de pensar, acho que o pensamento do governador está correto, tem o meu apoio também na forma que ele se posicionou nas redes sociais. Queria só deixar esse meu posicionamento. Obrigado, deputado. Permite uma parte, deputado? Quem que pediu? Deputada, aqui, ó. Pois não. Aqui, pois não, presidente. Deputada, só sendo bem objetivo com relação à fala do governador, a manifestação sobre anistia, e ele amplia a fala dele, inclusive misturando dois conceitos. Um conceito de anistia, que é um ato legislativo ou governamental, com dosimetria de pena, que é um ato judicial. Eu não sou advogado da esfera penal, mas a gente tem a obrigação de entender esses conceitos. O que acontece é que quando alguém manifesta hoje que é a favor da anistia, e não de maneira generalizada, mas em razão de achar que há um abuso, ou há não abuso, mas há um exagero
em determinadas penas, ela está questionando a dosimetria da pena, que tem uma explicação lógica no direito penal. O nosso entendimento é que o próprio STF está numa sinuca de bico, numa expressão bem popular. Os manifestantes ou os golpistas, conforme Vossa Excelência mesmo disse, as pessoas que participaram daquele ato, mais de 1.000 pessoas já foram denunciadas. Cerca de 500 foi feito ou transação penal ou penas por 1 ou 2 crimes que não atingiram uma pena que levasse à prisão. Ocorre que alguns dos denunciados, que são denunciados por 6, 7 crimes, têm penas mínimas por cada crime que o STF não pode condenar. Ou é pena mínima ou ele vai dali até a pena máxima. Menos do que a pena mínima por crime, ele não pode condenar. Quando ele soma 3 anos de um crime, 2 anos do outro, 3 anos do outro, aí lembrando a pessoa que escreveu lá, que além disso fala de outros crimes, vamos ver quais outros crimes, incitação, tal, são crimes que se fosse individualmente, nenhum dava prisão. Todos davam transação penal, até porque a pessoa não tem outro crime. Então, o que acontece é que a dosimetria da pena, considerando que a pessoa foi denunciada por 5, 6 crimes, ao nosso ver, ela exageradamente, algumas pessoas, não estamos generalizando, estão recebendo penas que talvez não merecesse pela participação que teve. Mas, de maneira nenhuma, a defesa da anistia indiscriminadamente, igualmente para todo mundo. Mas eu acho que é um assunto que vai ter muito debate. O próprio Congresso Nacional ainda é muito divergente nesse tema, e todas as correntes, dentro da esquerda, dentro do centro, da direita, lá no Congresso Nacional, eu penso que é um assunto para ser debatido, sim, a gente também não generalizar. É óbvio, manter a defesa da democracia, manter a defesa do Estado Democrático de Direita, mas também essa dosimetria da pena, que eu penso que ela foi exagerada para algumas pessoas daquele movimento. Deputada, só me concede mais 1 minuto? Pois não, deputado que eu Pedro queria Kempe. fazer aqui uma observação sobre a fala do deputado João Henrique, né? Que fica assim nos instigando a ir para a oposição e tal. Eu queria deixar bem claro que o nosso partido, desde o início do governo Rieder, eu disse para ele que nós agiríamos aqui com independência. Aquilo que for bom para o Mato Grosso do Sul, nós vamos apoiar. Aquilo que nós entendemos que não é bom para o Estado, e naquelas ações do governo que nós reprovamos, nós vamos criticar, né? Como nós já criticamos aqui a violência policial em relação às comunidades indígenas, como nós denunciamos aqui o atendimento às mulheres vítimas de violência, que precisa melhorar, já foi apontado falha nesse atendimento. Então, nós agimos com independência. Agora, se o deputado João Henrique, ele está pensando que vai nos empurrar para uma oposição irresponsável, de ficar aqui xingando o governador ou procurando pelo em ovo, isso nós não vamos fazer, né? Eu acho assim, vamos manter a nossa coerência. Naquilo que for preciso, nós vamos criticar o governo, sem problemas, né? E também quero dizer para ele que nós não temos 10 secretarias executivas no governo, não temos. Nós temos hoje 3 subsecretarias e a Agraer, que tem companheiros do nosso partido. Não são 10, né, secretarias executivas. Nosso espaço é muito pequeno no governo. Era isso. Quero só complementar, deputado Pedro Kempe, já encaminhando aqui para encerrar, devido ao nosso tempo, dizer que a nossa participação no governo, na verdade, se dá, inclusive, para executar os recursos do governo federal aqui no Estado. Então, dentro da Agraer, esse é o trabalho que se faz, que é a execução de recursos do governo do presidente Lula. Acho que é importante isso também. A fala do deputado João Henrique, na verdade, nada mais é do que uma vontade de ter o governador dentro do PL, ter esse movimento. Então, acho que também não é algo que nos traz aqui algo para se refletir, para se levar a sério. Mas eu gostaria de dizer sobre ainda, para a gente ir encerrando essa discussão,
que eu acho que essa pauta da dosimetria realmente precisa de um grande debate. E eu quero saber se nessa pauta será incluída também anistia a toda a população jovem negra que é condenada por vários crimes e, de forma muito clara, a justiça é racista nesse país. Serão incluídos também nesse processo? Então, se vamos discutir dosimetria, nós vamos ter que discutir todos os crimes em que as pessoas foram condenadas de maneira equivocadas e são condenadas pela cor da sua pele, são condenadas porque são pobres, são condenadas porque são jogadas dentro do crime, porque não falta oportunidades. Nós vamos discutir todos esses crimes, todas essas penas dentro desse projeto. Acho que essa é uma pauta realmente que os próximos dias deverá ter uma atenção muito especial. E a anistia será dada a todos os povos indígenas também que estão hoje condenados e o que hoje ocupa grande parte dentro dos presídios. Nós vamos discutir isso também. Então, se vamos discutir aqui dosimetria, eu quero incluir toda a população que hoje é massacradamente condenadas pela sua condição social, porque quem vai para a cadeia aqui é pobre. É só pobre que é preso nesse país. Então, nós vamos fazer um debate mais sério aqui sobre as condenações. E quanto à anistia, nós não aceitamos anistia para golpista. Não aceitamos anistia para quem tentou acabar com o Estado democrático de direito. E a posição do governador do Estado do Mato Grosso do Sul questiona, inclusive, a autoridade das nossas instituições democráticas no país. E, portanto, somos contrários a essa posição e externamos aqui não a minha decepção pela posição da extrema-direita em que o governador se colocou, porque, para mim, isso não é novidade. Para mim, toda a postura do governador, de forma gentil, mas ele sempre mostrou que a sua posição é de extrema-direita. Para mim, nenhuma novidade, mas nós não vamos aceitar esse movimento e essa postura aqui no Estado. Obrigada.